8 de outubro de 2020, 17 horas e 34 minutos. Sarah Harris, como sempre, estava junto ao fogão esperando a água ferver para o macarrão. A noite era comum. O aroma agradável do molho marinara se espalhava pela cozinha. O rádio tocava baixinho canções de sua juventude. E lá fora já começava a escurecer. Sarah olhou para o relógio. A filha, Emma, havia prometido voltar às 6 horas, e a mãe tentava ter tudo pronto para sua chegada. Nada prenunciava o mal. De repente, o telefone que estava sobre a bancada vibrou suavemente. Sarah, imersa em pensamentos sobre a receita, nem imediatamente notou a tela, onde apareceu uma mensagem curta. Mãe, me ajuda. Me colocaram no porta-malas. Uma frase. 8 palavras capazes de parar o coração de qualquer mãe. Sarah ficou imóvel. Releu a mensagem mais uma vez, depois outra. Não, era definitivamente Emma. O número do seu telefone, seu estilo de escrita, o hábito de colocar vírgulas mesmo com pressa. Mas o que isso significava? Quem poderia ter enviado isso? E por que sua filha estava no porta-malas? No primeiro momento, Sarah não conseguia entender o que fazer. Ela olhava para a tela do telefone como se esperasse uma explicação, como se agora chegasse uma segunda mensagem dizendo que era uma brincadeira, uma piada absurda. Mas a tela permanecia escura. O coração começou a bater mais rápido. Um zumbido soou nos ouvidos. Sarah rapidamente discou o número de Emma e um pensamento desesperado passou por sua cabeça. Por favor, que ela atenda. O toque do telefone soou uma vez, 2, 3, e de repente a ligação foi atendida. Mãe? A voz de Emma estava assustada e ofegante. Um homem me pegou. Ao fundo se ouvia ruído de movimento, o ronco abafado de um motor, o barulho de algo metálico. Sarah tentou dizer ao menos uma palavra, mas a garganta se fechou de horror. E nesse momento o grito de Emma rasgou o silêncio do telefone. Alto, penetrante e cheio de terror. E então a ligação foi bruscamente cortada. Sarah por muito tempo não conseguiu compreender o que acabara de acontecer. Suas mãos tremiam tanto que o telefone quase caiu no chão. Na cozinha ficou insuportavelmente silencioso, como se o mundo ao redor tivesse parado, se transformado numa imagem terrível de um pesadelo. E apenas o som da água fervendo no fogão a tirou do estupor, a forçou a agir. Não se passaram nem 30 segundos quando Sarah já estava discando 911. A voz do atendente soava indiferente e profissional, mas Sarah quase não a ouvia. Diante dos olhos estava apenas uma imagem. Sua Emma, sua menina pequena, trancada em algum lugar no porta-malas de um carro com um estranho. O atendente fez uma pergunta sobre detalhes. E Sarah não conseguia conectar 2 palavras. Finalmente conseguiu pronunciar apenas o principal. Por favor, rápido. Minha filha precisa de ajuda. Ela foi sequestrada. Está no porta-malas de um carro e eu não sei onde ela está. Do outro lado da linha, alguém digitava rapidamente no teclado, registrando a ocorrência. 8 de outubro de 2020. Recebida a chamada da cidadã Sarah Harris. Relata sequestro de filha menor de idade. Nome da vítima: Emma Harris. Localização atual: desconhecida. A partir desse momento, tudo na vida de Sarah mudou para sempre. Ela não sabia que em algumas horas toda Springfield estaria falando sobre esse sequestro. Ela não sabia que a busca por Emma se transformaria numa operação em grande escala, na qual participariam centenas de pessoas. E muito menos ela poderia imaginar quão importante se tornaria essa conversa curta de 8 palavras. Agora, Sarah simplesmente estava no meio da cozinha, segurando o telefone e olhando para a tela, apagada e fria, não prometendo nada de bom. A água no fogão há muito havia fervido completamente, e seus olhos estavam direcionados para algum lugar através das paredes, através das casas, para onde estava sua filha, e onde ela esperava tão desesperadamente por salvamento e ajuda. Ela deveria ter voltado para casa com um coelho. Era exatamente assim que soava o plano. E Emma acreditava que o dia terminaria exatamente assim. Mas agora já esperavam eventos completamente diferentes. Não uma noite em família,
Não abraços alegres dos pais, mas escuridão e medo no porta-malas de um carro estranho. Como foi que uma ida comum à loja de animais terminou num pesadelo assim? Emma Harris era uma menina comum de Springfield. 4ª série. Escola primária Lincoln. Mochila com chaveiros coloridos que ela trocava toda semana. Amava sorvete de morango, séries sobre super-heróis e livros sobre Harry Potter. Nas paredes do seu quarto havia desenhos de unicórnios e pôsteres da Taylor Swift. E no canto ficava uma casinha vazia até então para coelho, presente dos pais no seu 10º aniversário. Emma há muito pedia para ter um animal de estimação, mas os pais hesitavam por muito tempo. Primeiro diziam que era cedo demais, depois que era trabalhoso. No final, Emma convenceu a mãe e o pai, prometendo que ela mesma cuidaria do bichinho. E então, na quinta-feira, 8 de outubro, finalmente chegou o dia tão esperado. Depois da escola, Emma e sua amiga Lily foram à loja de animais Happy Pets, localizada a apenas alguns quarteirões de suas casas. Para Emma, essa não era apenas uma ida à loja, era um passo para a realização de um sonho. O dia estava quente e ensolarado, um típico dia de outubro em Springfield. As meninas saíram da escola conversando alegremente e discutindo sobre que nome seria melhor para o coelho. Lily sugeria chamá-lo de Cookie, e Emma insistia no nome Fofinho. No caminho, elas passaram numa cafeteria, compraram 2 milkshakes de baunilha e riram muito vendo vídeos engraçados no TikTok. O mundo ao redor parecia simples e compreensível, e naquele momento Emma nem imaginava que esse dia mudaria sua vida para sempre. Na loja, a escolha não foi tão simples. Diante das gaiolas com coelhos, Emma ficou 40 minutos inteiros, observando os bichinhos e tentando entender qual deles seria o melhor amigo. No final, sua escolha recaiu sobre um pequeno coelho cinza com patinhas brancas e orelhas compridas e engraçadas. O vendedor ajudou a transferir cuidadosamente o animalzinho para uma caixa de papelão com furinhos para ar, e as meninas felizes partiram de volta. Naquele dia, elas não tinham pressa. Caminhavam devagar. A caixa era carregada cuidadosamente por Lily, e Emma segurava na mão a sacola com comida e a gaiola, que os pais haviam pago antecipadamente na loja. Elas discutiam planos para o fim de semana. As amigas já haviam combinado de se encontrar no sábado para juntas organizar a casinha do coelho. Quando as meninas chegaram ao cruzamento perto da rua Brook, seus caminhos se separaram. A casa de Lily ficava um pouco mais perto e ela, sorrindo, passou a caixa para Emma. "Até amanhã", acenou Lily, desaparecendo na esquina. "Até amanhã", gritou Emma em resposta, ajeitando a caixa com o novo amigo e pisando cuidadosamente sobre as rachaduras no asfalto. Dali até casa restavam apenas 200 metros, apenas alguns minutos de caminhada por uma rua tranquila ao lado do Parque Jefferson, onde geralmente nesse horário brincavam crianças, passeavam cachorros e adultos voltavam do trabalho. Esse trecho do caminho Emma conhecia de cor, como qualquer morador local. Na cabeça da menina girava um pensamento simples. Em casa, a mãe já devia estar preparando o jantar, e o pai havia prometido ajudar a organizar a casinha para Fofinho. Mas esses 200 metros Emma nunca chegou a percorrer. Agora ninguém saberá exatamente o que aconteceu nesse trecho curto, aparentemente absolutamente seguro da estrada. As câmeras de segurança registraram apenas Emma caminhando pela calçada, carregando a caixa, olhando para os lados, e então no quadro apareceu rapidamente um carro. Depois disso ninguém mais viu a menina. Apenas 1 minuto. E a rua ficou novamente vazia e silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Mais tarde se descobriria que a caixa com o coelho foi encontrada não muito longe daquele mesmo cruzamento. O animalzinho estava assustado, mas vivo e saudável. Emma, porém, parecia ter sido engolida pela terra, e a questão de como isso pôde acontecer no meio de uma rua tranquila se tornou a mais importante para toda a cidade. Mas agora, neste exato momento, enquanto os pais de Emma viviam sua vida comum e ainda não sabiam que sua filha já havia enviado aquela mensagem terrível, a polícia apenas começava a desvendar o novelo dessa história. Eles ainda nem imaginavam com o que teriam que lidar e quem exatamente estava dirigindo o carro que mudou para sempre a vida da pequena Emma Harris. Como isso pôde acontecer? No meio do dia,
a apenas 200 metros de sua casa, perto de uma rua movimentada e literalmente em frente àquela mesma loja de animais onde Emma havia acabado de receber o coelho tão esperado. Tudo aconteceu em 5 minutos. 5 minutos em que uma menina desapareceu e ninguém ouviu absolutamente nada. Parece impossível, não é? Mas, no entanto, isso aconteceu. A amiga de Emma, Lily, mais tarde repetiria à polícia vez após vez as mesmas palavras. Tudo estava normal. No protocolo de seu depoimento constava: nos separamos exatamente às 14 horas e 25 minutos. Eu virei à direita e Emma foi em frente. Ela estava contente, sorrindo. Disse que ligaria à noite. Nada estranho ou suspeito eu notei. Essas palavras depois repetiu também a mãe de Lily e o vendedor da loja, e até mesmo transeuntes que a polícia interrogou 1 hora após o desaparecimento da menina. A rua estava igual sempre. Clara, tranquila, calma. Ali brincavam crianças, alguém passeava com cachorro, alguém simplesmente voltava para casa depois do almoço numa cafeteria próxima. Mas ninguém conseguia se lembrar nem de um automóvel estranho, nem de uma pessoa suspeita, nem de barulho, nem de gritos. Como se Emma simplesmente tivesse se dissolvido no ar num instante. O tempo entre a separação das meninas e a mensagem enviada para a mãe foi de apenas 5 minutos. 5 minutos que agora pareciam uma eternidade inteira. Nesse tempo, Emma deveria ter passado pela loja, atravessado a rua, ficado literalmente à vista de sua casa. Mas foi exatamente ali, nesse ponto minúsculo do espaço e do tempo, que algo deu errado. Às 14 horas e 30 minutos, Sarah Harris recebeu aquela mensagem. Mãe, me ajuda. Me colocaram no porta-malas. Um pedido desesperado, um grito de socorro enviado do porta-malas de um automóvel. Imagine só essa imagem. Apenas alguns segundos, e o mundo familiar da família Harris desabou para sempre. A rua Brook de repente se encheu do ruído de sirenes. Às 3 horas da tarde já estava lotada de carros da polícia. Apareceram as primeiras pessoas de uniforme, chegaram investigadores e sinólogos. Começou uma investigação em grande escala do território. Pais de casas vizinhas espiavam pelas janelas. Crianças assustadas ficavam paradas nas calçadas observando o drama que se desenrolava. Muitos ainda não sabiam exatamente o que havia acontecido, mas todos sentiam algo terrível. Às 15 horas, a polícia oficialmente anunciou um plano de interceptação. O protocolo já continha a formulação-chave: sequestro de menor de idade. Foi lançada uma investigação em grande escala. Começaram interrogatórios, buscas por testemunhas, estudo de gravações de câmeras de segurança. A cidade como que parou na expectativa, tentando entender quem e por que cometer algo assim. Nas notícias já apareciam as primeiras reportagens. Menina desapareceu. Polícia pede ajuda de testemunhas. E todos que viam essa notícia pensavam numa coisa: será que isso poderia acontecer com alguém que simplesmente estava indo para casa? Mas o tempo passava e não havia respostas. Os 5 minutos entre a vida normal e o pesadelo se tornaram aquele enigma que atormentava a polícia, os pais e os moradores da cidade. Na cabeça constantemente girava o pensamento: como o sequestrador conseguiu cometer o crime tão rápido, tão silencioso e imperceptível? Mais tarde se descobriria que as câmeras de segurança afinal registraram algo. No quadro apareceu rapidamente um automóvel, um sedã preto sem placas que passou pela rua apenas alguns segundos antes de Emma enviar sua mensagem. Mas nem o modelo do carro, nem o rosto do motorista puderam ser discernidos imediatamente. O sequestrador agiu rápido e com segurança, como se soubesse antecipadamente o que fazer e como fazer isso da forma mais imperceptível possível. Porém, isso seria mais tarde. E agora, no momento em que a polícia começava os primeiros passos da investigação, eles não tinham nem mesmo esses detalhes. Havia apenas a consciência terrível de que a menina havia desaparecido. Que alguém bem no meio do dia, num bairro tranquilo e calmo, conseguiu fazer aquilo sobre o que as pessoas geralmente apenas leem nos jornais e assistem nos filmes. Já na noite toda, Springfield estaria discutindo essa história.
Os pais segurariam mais firmemente seus filhos pela mão, vizinhos olhariam uns para os outros com suspeita e a polícia começaria a fazer perguntas incômodas para todos que se encontrassem por perto. Mas nas primeiras horas da investigação havia muito mais perguntas que respostas. Restava apenas uma esperança principal: encontrar Emma o mais rápido possível. Porque todos sabiam. A conta já não era em dias, mas em horas e até minutos. Quanto mais rápido a polícia chegasse à pista, maiores as chances de Emma voltar para casa e esse pesadelo terminar. Por enquanto, isso era apenas um enigma sombrio, envolto no silêncio da rua onde nada viram e nada ouviram. E neste momento, para a polícia de Springfield, o principal era apenas uma questão: por onde exatamente começar as buscas, quando em 5 minutos ninguém notou nada? Parecia que em 5 minutos era impossível cometer um sequestro de modo que ninguém notasse. Mas isso aconteceu, e agora toda Springfield estava mobilizada. A polícia começou a agir rapidamente, como se cada minuto perdido pudesse ser decisivo. A rua Brook, geralmente tranquila e aconchegante, agora estava completamente isolada por carros de polícia com sirenes. Pessoas de uniforme literalmente invadiram o quarteirão. Uns tomavam depoimentos, outros vasculhavam cada metro do território em busca de ao menos alguma pista. Mas o tempo passava e ainda não havia resultados. Adultos conversavam entre si com vozes preocupadas. Crianças ficavam ao lado, olhando assustadas para os policiais e segurando os pais pelas mãos. Voluntários que já haviam conseguido chegar ao local se distribuíam em grupos, recebiam instruções e partiam para examinar ruas próximas e o Parque Jefferson. Alguém gritava o nome de Emma. Alguém verificava arbustos e garagens. Parecia que a cidade estava pronta para virar cada pedra, só para encontrar a menina viva e ilesa. A polícia, enquanto isso, agia segundo seu plano. Primeiro começaram a visitar os moradores da rua Brook. Os policiais iam de porta em porta, fazendo as mesmas perguntas. Não notaram nada em comum? Talvez tenham visto pessoas ou automóveis suspeitos. E cada vez ouviam praticamente a mesma resposta: não, nada notamos. Tudo como sempre. A sensação de impotência crescia a cada minuto. Como é possível sequestrar uma pessoa sem deixar rastros nem testemunhas? Simultaneamente, outro grupo de policiais vasculhava cuidadosamente o Parque Jefferson. Em seu território era possível esconder qualquer coisa. Mas também aqui não havia resultados. O cão farejador que os investigadores trouxeram consigo latiu excitadamente várias vezes, mas no final encontrou apenas garrafas vazias, sacolas velhas e brinquedos perdidos por alguém. Parecia que toda a situação era alguma brincadeira maldosa, onde a polícia era forçada a procurar pistas onde não havia nem poderia haver. Enquanto isso, especialistas técnicos da polícia solicitaram todas as gravações possíveis de câmeras de segurança. Descobriu-se que na rua Brook não havia tantas assim. Algumas câmeras ficavam em casas particulares, mas os proprietários admitiam. As câmeras, ou não, funcionavam, ou estavam direcionadas para outro lado completamente. As câmeras em objetos comerciais como cafeterias e pequenas lojas mostravam apenas o que todos já sabiam. Emma caminhava pela rua, sorria, carregava a caixa com o coelho. Nenhuma pessoa suspeita, nenhum automóvel estranho perto da menina foi notado. A cada minuto a tensão crescia. Os nervos dos policiais e voluntários estavam no limite. Parecia que o sequestrador agiu como um fantasma, silencioso, imperceptível e sem rastros. A cidade parou na expectativa. Conseguirá a polícia encontrar ao menos algo pelo que se possa agarrar? E então, depois de várias horas, quando já parecia que as buscas chegavam a um beco sem saída, a primeira pista real finalmente apareceu. Uma das câmeras no prédio da loja de animais Happy Pets, localizada bem em frente ao local do desaparecimento de Emma, registrou um automóvel. A gravação era de má qualidade, a imagem borrada, mas já era algo. Nos quadros se via como um sedã escuro para na berma por literalmente 1 minuto. O horário na gravação, 14 horas e 28 minutos. O carro fica imóvel, como se esperasse algo. Ninguém sai, ninguém entra. Depois, às 14 horas e 29 minutos,
o automóvel parte bruscamente e desaparece na esquina. E embora não fosse possível discernir as placas e o rosto do motorista na gravação, a polícia imediatamente entendeu. Essa era sua primeira, e possivelmente única naquele momento, evidência material. Essa gravação instantaneamente se tornou o ponto de partida da investigação. Apareceu a primeira pista de como exatamente Emma pôde desaparecer em questão de segundos. Agora a polícia ao menos entendia no que precisava se concentrar. Eles imediatamente começaram a verificar automóveis similares e especialistas técnicos tentaram melhorar a qualidade do vídeo. Mas ainda restavam muitas perguntas. De quem era esse sedã? Por que ele parou exatamente ali e como o sequestrador conseguiu agir tão rápido e imperceptivelmente? Já no dia seguinte, os quadros dessa gravação percorreriam toda Springfield. O sedã escuro sem placas se tornaria o tópico mais discutido, e a polícia pediria aos cidadãos para se lembrarem de tudo que tivesse ao menos alguma relação com esse carro. Mas neste momento, para essa investigação, isso era apenas um pequeno pedaço de um quebra-cabeça enorme, no qual faltavam detalhes demais. Assim, da impotência e completa indefinição, a polícia passou para a primeira pista concreta. Agora isso parecia insignificantemente pouco, mas ainda assim era um começo. O começo de um caminho longo e doloroso para as respostas das quais dependia a vida de Emma Harris. E foi exatamente daqui que a investigação começa a avançar. Passo a passo, pista por pista, até que finalmente seja encontrada a resposta para a pergunta principal. Quem sequestrou a menina e por que exatamente ela? Depois que a gravação das câmeras de vigilância se tornou a principal evidência, a polícia começou metodicamente a verificar todos os proprietários de sedãs escuros em Springfield. Parecia lógico e inevitável que entre eles, em primeiro lugar, a atenção seria atraída por alguém do círculo próximo da família Harris. E muito em breve apareceu a primeira pessoa sobre quem imediatamente recaiu a suspeita. Ele se chamava Robert Evans e morava bem ao lado da casa dos Harris há quase 8 anos. Na vida comum, Robert não se destacava em nada especial. Homem de meia idade, trabalhava como agente de seguros, usava óculos com lentes grossas, cortava a grama todo sábado exatamente às 8 da manhã. Mas havia momentos que apareceram nos relatórios policiais imediatamente, assim que seu sobrenome foi mencionado. O fato é que as relações entre Robert e a família Harris não podiam ser chamadas de calorosas. Pelo contrário. Segundo vizinhos, o conflito entre Evans e os Harris durava já vários meses. Começou com coisas pequenas. Primeiro, Robert não gostou que a família plantasse árvores muito perto de seu terreno. Depois começaram reclamações sobre barulho. Ora a música da casa dos Harris atrapalhava o sono, ora crianças brincando na rua muito alto irritavam Robert. E embora a família Harris tentasse suavizar o conflito, às vezes até tentando estabelecer uma conversa amigável, Evans se tornava cada vez mais fechado e irritável. E agora, quando a polícia estudou as gravações das câmeras e fez a descrição do automóvel, Robert Evans foi o primeiro que se encaixava perfeitamente nesses dados. Em sua garagem ficava exatamente esse sedã, escuro, da cor preta, exatamente o tipo que apareceu na gravação perto da loja de animais. Quando os investigadores chegaram à sua casa, na rua já havia escurecido. Perto da varanda ardia uma lâmpada solitária, e a casa parecia sombria e fechada, como se seus habitantes soubessem antecipadamente sobre a próxima visita da polícia. Robert encontrou os policiais na soleira. Estava muito nervoso e se confundia nas palavras quando foi pedido para contar sobre sua localização no momento do desaparecimento de Emma. Eu estava em casa. O dia todo estava em casa, disse incerto, olhando por sobre o ombro como se procurasse apoio da esposa. A esposa de Evans, Caroline, logo confirmou suas palavras. Ela parecia preocupada, mas repetia com determinação que o marido não havia saído de casa nem por 1 minuto. Vocês conhecem Robert? Tentava explicar ela aos policiais. Ele às vezes reclama, mas não é capaz de causar mal a alguém. Ainda mais, vocês estão pensando numa coisa tão terrível? A polícia era obrigada a verificar tudo até o fim. Então os investigadores decidiram examinar o carro e solicitar gravações das câmeras de vigilância que estavam instaladas bem na casa dos Evans. Enquanto a tecnologia estudava o vídeo,
Robert ficava calado de lado, ajeitando nervosamente os óculos e olhando para os vizinhos que espiavam pelas janelas, entendendo que ele agora se tornara o herói principal de boatos ruins. As gravações das câmeras da casa dos Evans se mostraram inesperadamente nítidas e convincentes. No vídeo se via claramente como o automóvel de Robert ficou o dia todo na garagem. Nenhuma porta se abriu, o carro não se moveu. Robert estava em casa, se ocupava de pequenos afazeres no quintal, saía periodicamente na varanda. Tudo era tão comum e natural que até as suspeitas mais insistentes da polícia se dissiparam instantaneamente. Na noite do mesmo dia, a polícia oficialmente excluiu Robert Evans do círculo de suspeitos. E embora vizinhos ainda por muito tempo cochichassem, discutindo e lançando olhares de lado para sua casa, a investigação para si mesma colocou um ponto final nessa questão. Mas um ressentimento restou. E não apenas no próprio Robert, que agora tinha medo de sair de casa uma vez extra. Tudo o que acontecia se tornou para os moradores de Springfield um lembrete cruel de como rapidamente uma pessoa pode ficar sob suspeita. E como frequentemente essas suspeitas podem estar erradas. E embora Robert tenha se mostrado inocente, a polícia não podia se permitir relaxar. Sua tarefa principal, encontrar Emma, se tornava cada vez mais difícil com cada hora perdida. A investigação foi forçada a voltar um passo atrás para aquela mesma gravação da câmera, na qual o automóvel desconhecido permanecia o único fio levando à solução. Era exatamente esse sedã, parado perto da loja de animais por apenas 1 minuto, que continuava perseguindo os investigadores. Robert Evans se mostrou inocente, mas quem então dirigia o automóvel que desapareceu junto com a menina? E por que exatamente essa pessoa escolheu Emma? A polícia era obrigada a encontrar respostas para essas perguntas, mas cada minuto de atraso diminuía as chances de um desfecho favorável. Enquanto isso, as ruas de Springfield começaram a parecer um pouco menos seguras, e o medo começou lentamente a penetrar nas casas dos cidadãos, forçando-os a olhar mais atentamente para aqueles que viviam por perto. A investigação novamente voltou ao ponto inicial, e a polícia foi forçada a reconhecer. A suposição mais óbvia não se justificou, e isso significava que era preciso cavar mais fundo. O sedã escuro no vídeo permanecia a única pista real, e a polícia se preparava para estudar cada detalhe, cada particularidade da gravação, para encontrar aquilo que todos até agora haviam perdido. E neste momento eles ainda não sabiam que o próximo passo lhes abriria detalhes completamente novos e inesperados, que mudariam todo o caso completamente. Depois que a versão com o vizinho desabou, a investigação como que se chocou contra uma parede surda. Aparentemente, a polícia tinha nas mãos uma gravação de vídeo com um automóvel que claramente tinha relação com o desaparecimento de Emma. Mas a qualidade da gravação não permitia discernir nem as placas, nem a marca do carro. E outras pistas simplesmente não havia. Os policiais se perguntavam uma e a mesma coisa. O que fazer agora, quando não há pistas, e o primeiro suspeito não teve nada a ver? Mas foi exatamente neste momento, quando parecia que a investigação chegara a um beco sem saída, que a polícia decidiu mudar a estratégia. Foi tomada a decisão de ampliar o perímetro de busca de gravações de vídeo. Se o automóvel apareceu na gravação perto da loja de animais, então, possivelmente, ele foi registrado por outras câmeras, localizadas nas saídas do bairro. Os investigadores entendiam. Seria um trabalho lento e minucioso, mas agora era importante cada chance, até a menor. Um grupo de especialistas técnicos se ocupou da análise de câmeras de vigilância da cidade, instaladas nos principais cruzamentos. Essas câmeras diariamente registravam milhares de automóveis, e funcionários da polícia passaram horas visualizando gravações, esperando ver novamente o sedã escuro familiar. Primeiro, isso parecia uma tentativa de encontrar uma agulha no palheiro. Minutos se transformavam em horas, olhos se cansavam do piscar infinito de automóveis na tela, e a esperança a cada hora se tornava mais ilusória. E então, quando o desespero já começava a tomar conta, um dos funcionários de repente parou a gravação e aproximou a imagem. Era ele. O sedã escuro. O mesmo modelo, a mesma cor, ausência de placas. O horário no vídeo mostrava 14 horas e 34 minutos.
literalmente 5 minutos após o desaparecimento de Emma. O carro se movia na direção da zona industrial na periferia da cidade. Os policiais imediatamente começaram a verificar os próximos cruzamentos na rota de movimento do automóvel e logo foi confirmado. O sedã se dirigia exatamente para lá, para além dos bairros residenciais, na direção de depósitos velhos e fábricas abandonadas. Essa informação imediatamente mudou toda a direção da investigação. Se até esse momento as buscas estavam dispersas por toda a cidade, agora a polícia podia estreitar o círculo. O sedã escuro claramente deixava Springfield, e os investigadores precisavam entender para onde exatamente ele se dirigia. Os policiais imediatamente enviaram patrulhas para verificar o território da zona industrial. Voluntários, recebendo orientação, começaram a organizar novos grupos de busca direcionados exatamente para aquela parte da cidade. No quartel-general da investigação, analistas, enquanto isso, compuseram um mapa exato do movimento do automóvel suspeito, baseando-se no tempo, velocidade e direções das gravações das câmeras de vídeo. No mapa apareceram linhas e setas claras mostrando a rota. Agora ninguém mais duvidava que o sequestrador tinha um plano, uma rota previamente preparada e entendia claramente para onde se dirigia. À noite, a orientação com a descrição do sedã e a rota suposta já estava com cada patrulha. Carros de polícia começaram a percorrer a zona industrial e territórios adjacentes, examinando cada construção abandonada, cada canto e beco. Voluntários metodicamente verificavam depósitos e hangares velhos, gritando o nome de Emma e ouvindo atentamente cada ruído. Mas mesmo apesar de agora a investigação se mover numa direção clara, a atmosfera permanecia tensa. Ninguém podia saber com certeza o que exatamente encontrariam nesses lugares abandonados. A escuridão, silêncio e prédios sombrios da zona industrial apenas intensificavam a ansiedade. E embora se a polícia tivesse nas mãos uma pista concreta, a sensação de indefinição não desaparecia. Todos entendiam. Quanto mais tempo passa, menores as chances de encontrar Emma viva. Exatamente por isso as buscas prosseguiam a noite toda sem parar. Toda Springfield esperava notícias. Cada mensagem no telefone, cada chamada podia ser decisiva. Os investigadores, enquanto isso, tentavam entender quem podia estar por trás desse crime. Uma pessoa capaz de tal coisa claramente devia possuir certas habilidades ou experiência. Tudo foi feito rápido, claramente, sem erros. A polícia começava a perceber que lidava com alguém que sabia como agir imperceptivelmente, como se esconder de câmeras e testemunhas. Porém, neste momento, o foco era encontrar o automóvel e encontrar Emma. Todo o resto podia esperar. Na cidade novamente soaram sirenes. Raios de holofotes rasgavam as ruas escuras. Voluntários e policiais vasculhavam cada metro de terra, esperando encontrar ao menos alguns rastros. Agora eles se moviam exatamente pelo mapa construído pelos analistas, e essa confiança dava ao menos uma pequena esperança. A investigação novamente ganhou um vetor claro. Depois da sensação de completa desesperança, a polícia e os cidadãos receberam um objetivo para o qual se moviam com confiança e sem dúvidas. Ninguém sabia o que os esperava no fim da rota, mas todos entendiam. De quão rápido conseguissem encontrar esse sedã dependia não apenas a vida de Emma, mas também a tranquilidade de toda Springfield. Porém, a investigação ainda nem suspeitava que as verdadeiras surpresas estavam à frente. O sedã escuro era apenas o começo, e os detalhes que logo apareceriam forçariam todos a olhar para essa história de forma completamente diferente. Mas por enquanto a polícia não sabia que já no dia seguinte se deparariam com uma descoberta que viraria todo o caso de cabeça para baixo. Na busca por pistas, os investigadores foram forçados a ir ainda mais longe. Primeiro verificaram todas as câmeras, depois interrogaram testemunhas, mas os resultados eram catastroficamente poucos. Por isso, a polícia decidiu usar outra abordagem. Se testemunhas nada viram, se as câmeras quase nada mostraram, então, possivelmente, as respostas estavam em outro lugar, nos bancos de dados. Agora a atenção da polícia se direcionou para aqueles que já haviam caído no campo de sua visão, para aqueles cujos nomes e endereços já eram conhecidos pelo sistema. Na cidade de Springfield,
vivia muita gente com passado sombrio, e os investigadores decidiram verificar cada um que podia ser capaz de tal crime. Eles procuravam coincidências por automóveis, antecedentes criminais e localização no dia do desaparecimento de Emma. A revisão da base começou cedo pela manhã e continuou até altas horas da noite. Os policiais metodicamente estudavam arquivos, checavam informações sobre carros e telefones. E em certo momento a atenção de um dos funcionários foi atraída por um registro sobre um morador local com biografia bastante alarmante. Ele já tinha antecedentes por agressão, e isso automaticamente o tornava uma figura interessante para a investigação. Mas o que era ainda mais importante? Em seu nome estava registrado um sedã escuro, que coincidia perfeitamente na descrição com aquele que apareceu na gravação de vídeo perto da loja de animais. O nome do suspeito, por enquanto, não era divulgado, mas sua personalidade imediatamente causou forte tensão entre os investigadores. Ainda mais suspeito era o fato de que seu telefone celular, segundo dados da operadora, estava na região da rua Brook exatamente às 14 horas e 30 minutos, no mesmo momento em que Emma enviou para sua mãe a mensagem sobre ter sido colocada no porta-malas. Mas essa ainda não era toda a informação. O mais estranho e alarmante foi descoberto um pouco depois. Às 15 horas, apenas meia hora após o desaparecimento de Emma, o telefone do suspeito inesperadamente se desligou. E isso não foi simplesmente uma bateria descarregada ou conexão ruim. O telefone foi desligado intencionalmente e permaneceu inacessível até a manhã do dia seguinte. A polícia imediatamente classificou essa ação como extremamente suspeita. Se uma pessoa de repente desliga o telefone exatamente quando toda a cidade está em estado de pânico e busca ativa, então, obviamente, ela tenta esconder algo, e isso fez dele o suspeito número 1 aos olhos da investigação. Enquanto isso, investigadores imediatamente começaram a verificar seu passado mais detalhadamente. O suspeito vivia na periferia de Springfield, numa casa discreta, cercada por uma cerca alta. Vizinhos se referiam a ele de forma ambígua. Alguém o considerava quieto e fechado. Outros diretamente falavam que essa pessoa causava ansiedade. Eles contavam sobre como frequentemente ele dirigia durante as noites, como quase não saía de casa durante o dia. E uma das vizinhas até se lembrou de como uma vez ele explodiu em grito depois que crianças brincaram muito perto de seu quintal. Os policiais decidiram agir com cautela, entendendo que agora sua tarefa não era simplesmente encontrar o suspeito, mas reunir evidências suficientes para apresentar acusação. A casa foi colocada sob vigilância. Estabeleceram observação 24 horas sobre ele, tentando entender se essa pessoa se comportava de forma incomum após o desaparecimento de Emma. Cada passo seu, cada saída de carro era cuidadosamente registrada. Mas o mais estranho era que ele praticamente parou de sair de casa, como se tivesse sentido a vigilância ou simplesmente decidido se esconder. Seu carro, aquele mesmo, preto e sem placas, ficava no quintal, escondido sob um toldo, como se ele não pretendesse usá-lo num futuro próximo. Enquanto investigadores coletavam dados, toda a cidade já estava ciente da nova reviravolta no caso. As pessoas falavam sobre o suspeito, discutiam seu passado, inventavam as mais diversas versões sobre motivos e objetivos. Medo e raiva transbordavam Springfield, e cada nova mensagem forçava os cidadãos a ficarem cada vez mais nervosos. Mas a polícia, por enquanto, não revelava seu nome oficialmente. Ainda restava a probabilidade de erro, e a investigação não queria repetir a mesma situação que aconteceu com o vizinho dos Harris. Por isso, os investigadores trabalhavam silenciosamente, mas intensivamente. Eles verificavam todos os contatos do suspeito, analisavam rotas de seus deslocamentos nas últimas semanas, estudavam cuidadosamente gravações de outras câmeras de vigilância, tentando confirmar ou refutar sua participação no sequestro. Porém, o fato de que o telefone do suspeito foi desligado imediatamente após o suposto crime era suspeito demais para ignorá-lo. Isso não foi uma casualidade, mas um passo claro, direcionado para evitar rastreamento e se esconder da polícia. Isso se tornou o novo centro da investigação e forçou os investigadores com energia redobrada a buscar outras confirmações de sua culpa. E embora a polícia ainda não soubesse com certeza se exatamente essa pessoa era culpada pelo desaparecimento de Emma,
Os investigadores já entendiam que encontraram alguém cujo comportamento não podia ser ignorado. Agora lhes restava apenas reunir evidências suficientes para transformar suspeitas em fatos. Mas por enquanto a cidade esperava e prendia a respiração. O próximo passo da polícia devia ser decisivo. E ninguém podia prever que segredos exatamente se abririam quando os investigadores batessem na porta do suspeito. Agora os investigadores sabiam exatamente quem procurar e quem vigiar. Havia uma pessoa concreta. Havia um automóvel concreto. E parecia que faltava apenas um passo para a solução. Mas havia um problema que agora parecia insolúvel. A polícia não fazia ideia de onde exatamente estava o suspeito. Sua casa estava sob vigilância. O telefone estava desligado. E ele próprio como que evaporou, como se tivesse sentido a aproximação da polícia e antecipadamente preparado caminhos para a retirada. A questão sobre sua localização se tornava a mais aguda e alarmante. A investigação entendia que cada minuto perdido diminuía as chances de encontrar Emma a tempo. 9 de outubro, a cidade novamente acordou em ansiedade. As pessoas já sabiam que a polícia chegara à pista do suspeito, mas ainda não conseguia encontrá-lo. Voluntários continuavam metodicamente verificando lugares para onde o criminoso podia ter se dirigido. No foco ainda estava a zona industrial, cercada por fábricas abandonadas e depósitos. Era exatamente lá que ontem se perdeu o rastro do sedã escuro, e lá mesmo agora se concentravam os principais grupos de busca. O tempo já estava bem depois do meio-dia quando chegou uma ligação que mudou completamente o ritmo da investigação. Às 16h40, um dos voluntários, um homem chamado Tom, que vasculhava o território de um depósito velho na periferia da zona industrial, informou à polícia que notou um automóvel suspeito. Ele especificou: era um sedã escuro, estacionado na sombra de um hangar semi-destruído, como se fosse especialmente escondido dos olhos alheios. Na voz do voluntário se ouvia agitação e insistência. É exatamente aquele carro que vocês procuram. Ele está aqui e parece que já há muito tempo. Eu não sei se há alguém dentro, mas o lugar parece suspeito demais. As coordenadas do automóvel foram imediatamente transmitidas à polícia, e já em 5 minutos os primeiros carros de patrulha com sirenes ligadas corriam na direção da zona industrial. A cada segundo a tensão crescia. Os corações dos policiais batiam mais rápido, pois isso podia ser o momento chave de toda a investigação. Quando a patrulha chegou ao local às 16h45, o quadro que se abriu a seus olhos era simultaneamente encorajador e assustador. O sedã escuro ficava exatamente onde o voluntário indicou. O automóvel estava coberto por uma camada de poeira e sujeira, como se tivesse ficado ali por bastante tempo. A placa foi imediatamente verificada na base de dados e o resultado não demorou. O automóvel realmente pertencia ao principal suspeito. Ao redor havia silêncio absoluto, interrompido apenas pelo ronco distante de automóveis da rodovia e pelo farfalhar de folhas que o vento empurrava pelo velho asfalto. Primeiro parecia que não havia ninguém no local, e isso apenas intensificou a ansiedade dos policiais. Possivelmente o criminoso já havia deixado esse lugar, abandonando o automóvel aqui para confundir os rastros. Mas foi exatamente nesse momento, quando um dos policiais se aproximou do carro, que do porta-malas veio um som. Isso foi baixinho, quase inaudível, mas os policiais imediatamente entenderam. Há alguém no carro. Esse som mudou tudo. Em questão de segundos, o local foi completamente isolado. Investigadores começaram cuidadosamente a se aproximar do automóvel, dando comandos a todos os presentes para manter silêncio e máxima cautela. Cada movimento, cada passo na direção do automóvel era acompanhado de tensão que nenhum dos presentes havia experimentado antes. Na cabeça de cada um lampejavam dezenas de perguntas. Quem exatamente está lá? Emma está viva? Onde está agora o próprio suspeito? E o principal? Ele está aqui, se escondendo por perto, observando as ações da polícia? Os policiais já se preparavam para abrir o porta-malas quando de dentro novamente veio uma batida, agora já distinta, clara. Parecia que quem estava dentro desesperadamente queria dar a entender que estava aqui, que precisava de ajuda. Esse minuto se tornou infinitamente longo para todos que estavam lá. Finalmente,
Os investigadores deram o sinal e o porta-malas foi cuidadosamente aberto. Dentro estava escuro, abafado, e por um segundo reinou silêncio absoluto. Depois se ouviu uma voz baixa, quase um sussurro, cheia de medo e alívio simultaneamente. Por favor, me ajudem. As palavras soaram quase inaudivelmente, mas foram suficientes para todos que estavam no local entenderem. Conseguiram a tempo. Emma estava viva. Os policiais rapidamente e cuidadosamente a retiraram do carro. A menina estava muito assustada, mas parecia ilesa, embora extremamente cansada. Perto do automóvel, imediatamente apareceu um médico da ambulância que começou a examiná-la e acalmá-la. A sensação de alívio rapidamente se misturou com nova tensão. A menina foi encontrada. Mas o que agora? Onde está o criminoso? Por que ele a deixou exatamente aqui? E o principal? Conseguirão encontrá-lo antes que ele escape completamente? Para essas perguntas, a polícia devia encontrar respostas já muito em breve. Agora mesmo, o principal era Emma foi encontrada viva, e embora a situação permanecesse difícil, a polícia pela primeira vez em todo esse tempo sentiu que o caso saiu do ponto morto. O automóvel se tornou aquela evidência decisiva que podia levar os investigadores ao criminoso. Mas agora começava uma nova etapa da investigação. Etapa na qual a polícia devia entender quem estava por trás desse crime, que motivos moviam o sequestrador e como exatamente ele acabou aqui, no estacionamento abandonado de um depósito velho onde ninguém o via nem ouvia por tanto tempo. A investigação agora tinha nas mãos a evidência-chave, o automóvel no qual Emma foi encontrada. E esse fato significava que muito em breve eles receberiam respostas para todas as perguntas que atormentavam a cidade nos últimos dias. Mas antes eles precisavam entender o principal. O criminoso ainda estava em liberdade, e ninguém podia dizer qual seria seu próximo passo. Depois que Emma foi encontrada viva no porta-malas do automóvel, parecia que a investigação já se aproximava do fim. A menina estava segura, e seu sequestrador foi detido sem qualquer resistência em alguns quarteirões do local da descoberta do carro. Mas para a investigação, o salvamento de Emma se tornou apenas uma etapa intermediária. E agora, diante dos especialistas criminalistas, estava uma tarefa importante: confirmar ou refutar a ligação entre o suspeito e a vítima no nível de fatos científicos irrefutáveis. Agora chegou o tempo em que ruas e depósitos abandonados cederam lugar a laboratórios, microscópios e tubos de ensaio. Emoções ficaram em segundo plano e o principal se tornou a prova fria e imparcial. Poderia a criminalística dar uma resposta inequívoca? Realmente esse homem cometeu o crime? A perícia do automóvel começou imediatamente após ele ser entregue à garagem policial. Cada centímetro do carro foi cuidadosamente examinado e documentado. O porta-malas, onde Emma foi encontrada, se tornou o objeto central da investigação. Foi exatamente lá que os investigadores descobriram a primeira evidência importante: alguns cabelos presos no revestimento. Os cabelos foram cuidadosamente coletados e enviados para análise de DNA. Os investigadores sabiam que exatamente esses cabelos podiam se tornar o elo-chave na cadeia de evidências. Simultaneamente, especialistas se ocuparam da roupa do suspeito. Ele parecia calmo, quase indiferente, e respondia às perguntas dos investigadores de forma evasiva. Mas no laboratório conversas não tinham importância, e aqui os especialistas encontraram mais um detalhe que podia mudar tudo. Na jaqueta do suspeito foram descobertas pequenas fibras que não coincidiam com o material de sua própria roupa. A análise comparativa rapidamente mostrou que as fibras, por estrutura e cor, eram idênticas às fibras da jaqueta que Emma vestia no dia do desaparecimento. A cada nova descoberta, o quadro ficava cada vez mais claro, mas a investigação precisava obter não apenas evidências indiretas, mas uma prova irrefutável, capaz de convencer qualquer juiz e qualquer júri. Por isso, o laboratório acelerou o trabalho com amostras de DNA, e 3 dias depois, 12 de outubro de 2020, estava pronto o relatório oficial. O que nele estava contido ligou definitivamente todos os detalhes dessa história sombria. Os resultados da perícia dos cabelos não deixavam dúvidas.
O DNA das amostras encontradas no porta-malas do automóvel coincidia 100% com o DNA de Emma Harris. Era um fato irrefutável que significava que a menina esteve nesse automóvel e que foi exatamente aqui que aconteceu seu sequestro. Porém, o mais importante e decisivo foi o resultado da análise feita com amostras tiradas de Emma. Os investigadores, imediatamente após o salvamento, tiraram amostras de sob suas unhas. Eles entendiam. Se a menina tentou resistir, então sob suas unhas podiam restar partículas microscópicas da pele do sequestrador. E o cálculo se mostrou correto. O DNA encontrado sob as unhas de Emma coincidia completamente com o DNA do suspeito detido. Era uma prova contra a qual era impossível argumentar. Ela falava que o contato entre eles aconteceu e que esse contato claramente estava relacionado com retenção violenta. Foi exatamente esse fato que se tornou chave para essa investigação. Agora não restavam dúvidas. O homem detido não era simplesmente suspeito. Ele era criminoso, responsável pelo sequestro de Emma Harris. Cada especialista entendia. Esses resultados excluem definitivamente a possibilidade de erro ou coincidência casual. No laboratório pairou um silêncio pesado quando os resultados foram transmitidos aos investigadores. Era um momento da verdade, quando fatos científicos transformaram suspeitas em evidências sólidas. Agora a polícia tinha todas as bases para apresentar acusações oficiais. O quebra-cabeça sobre o qual investigadores e criminalistas trabalharam dia e noite finalmente se montou. Não havia mais lugar para suposições e presunções. Agora existia apenas certeza rigorosa, baseada nos resultados de perícias. Porém, o trabalho da investigação não terminou nessa etapa. Embora a culpa do suspeito já estivesse de fato provada, restava mais uma questão que exigia resposta. Motivo. Por que exatamente Emma? Por que exatamente nesse dia e por que exatamente dessa forma? A polícia precisava entender essas questões para compreender completamente todo o quadro do ocorrido. Mas no momento, os investigadores receberam o principal: evidências irrefutáveis ligando o suspeito à vítima. Agora não restavam dúvidas sobre sua culpa. Esses fatos frios e sem emoção se tornaram a fundação sobre a qual seria construído o processo judicial. E embora agora Springfield suspirasse aliviada, entendendo que o criminoso foi pego, a cidade também sabia. O mais difícil ainda estava à frente. No tribunal, que devia acontecer em breve, cidadãos e pais de Emma finalmente conheceriam todos os detalhes, motivos e circunstâncias do crime que mudou a vida de tantas pessoas. A análise especializada deu resposta à pergunta principal que atormentava a investigação. O criminoso foi encontrado, e sua ligação com a vítima foi estabelecida no nível de fatos científicos. Mas agora a cidade esperava novas respostas, pois por trás de cada crime estão razões sobre as quais a polícia ainda apenas tinha que descobrir. Depois que a perícia de DNA confirmou com segurança a ligação do suspeito com Emma Harris, parecia que a investigação estava quase terminada. A polícia já não duvidava de quem exatamente sequestrou a menina e se preparava para a próxima etapa: o processo judicial. Mas no ar ainda pairava uma questão pequena, quase imperceptível, que foi levantada ainda no início da investigação. Ela dizia respeito ao motorista do serviço de entrega, cujo furgão passou naquele dia pela rua Brook. A questão era simples, mas extremamente desagradável. Poderia a polícia ter cometido um erro se fixando no suspeito óbvio e com isso ter perdido o verdadeiro criminoso? Era exatamente esse pensamento que não dava sossego à investigação e forçava os investigadores a verificar cuidadosamente todas, até as versões mais improváveis. Pois o preço do erro era alto demais. A polícia decidiu verificar minuciosamente a rota do motorista do serviço de entrega, que várias testemunhas mencionaram ainda nas primeiras horas após o desaparecimento de Emma. O homem trabalhava numa grande empresa de entrega de encomendas e praticamente todos os dias passava pela rua Brook. Essa circunstância se tornou a razão para a verificação adicional. Os investigadores imediatamente solicitaram do serviço de entrega dados completos de logs GPS do furgão de trabalho do motorista para aquele mesmo dia, 8 de outubro. À primeira vista, os dados pareciam completamente comuns. O furgão realmente passou pela rua Brook, parando em vários endereços. Não havia paradas suspeitas ou inesperadas.
Mas a investigação não podia se permitir uma abordagem superficial. Por isso, cada endereço foi cuidadosamente verificado. Um após outro, moradores das casas indicadas nos logs confirmavam que receberam suas encomendas no horário e viram pessoalmente o motorista. Mas a questão mais importante era o tempo. A polícia devia entender claramente quando exatamente o motorista estava na rua Brook e se ele podia de alguma forma estar envolvido no desaparecimento de Emma. Segundo os logs, o furgão estava na rua exatamente às 14 horas e 15 minutos. Isso foi apenas 10 minutos antes do momento do sequestro, o que automaticamente o tornava potencialmente suspeito. Por um lado, o motorista podia ter conseguido cometer o crime e fugir. Por outro lado, o intervalo de tempo parecia restrito demais. Para completa certeza, os investigadores decidiram interrogar detalhadamente os clientes para quem foram entregues encomendas nesse horário. Uma das moradoras da rua Brook, senhora Deborah Clark, confirmou que exatamente às 14 horas e 15 minutos recebeu sua encomenda pessoalmente das mãos daquele mesmo motorista. Ela se lembrava distintamente de seu rosto e até de seu furgão, porque naquele dia estava chateada com o atraso da entrega e por muito tempo o esperou olhando pela janela. Em suas palavras não havia nem a menor dúvida, e a polícia rapidamente entendeu que exatamente essa conversa se tornaria chave na verificação dessa versão. Os investigadores interrogaram mais algumas pessoas e todas confirmaram completamente as palavras da senhora Clark. O motorista do serviço de entrega estava na rua Brook não depois das 14 horas e 15 minutos e depois disso rapidamente deixou o bairro se dirigindo para o próximo endereço. Sua rota estava claramente documentada e confirmada por várias testemunhas independentes. Esse foi aquele momento em que a última versão alternativa finalmente desabou. O motorista foi completamente excluído do círculo de suspeitos. Ele não apenas tinha um álibi de ferro, mas também não possuía qualquer possibilidade física de cometer esse crime no intervalo de tempo designado. A polícia oficialmente fechou a linha de investigação relacionada com o furgão de entrega. E agora o círculo de suspeitos finalmente se estreitou até uma única pessoa. Todas as dúvidas e questões que atormentavam a investigação ao longo dos últimos dias desapareceram. A polícia não podia mais nem devia duvidar. O homem detido após a descoberta do carro era aquele mesmo criminoso que sequestrou Emma Harris. Apesar de a versão com o motorista ter sido uma pista falsa, ela desempenhou um papel importante. Ela confirmou que a investigação foi objetiva e verificou cuidadosamente todas as opções. Isso foi fundamentalmente importante para que, posteriormente, já no processo judicial, ninguém pudesse questionar a qualidade da investigação. Os investigadores agora tinham nas mãos não apenas evidências científicas de ferro, mas também confiança de que nenhuma versão alternativa tinha mais fundamento. Tudo apontava para uma pessoa, e agora a polícia se preparava para apresentar oficialmente a acusação. A investigação se aproximou de sua fase final, esclarecimento de motivos e detalhes do crime. Porém, moradores de Springfield não conseguiam se livrar da sensação de ansiedade. Embora o culpado tenha sido estabelecido e as evidências parecessem irrefutáveis, as pessoas tinham que descobrir a resposta à última e mais importante questão. Por que isso aconteceu? O que movia o sequestrador quando ele escolheu Emma como sua vítima? Exatamente essa circunstância, o motivo, e se tornou a última grande questão que ainda tinha que ser esclarecida pela polícia. A investigação finalmente excluiu todos os outros suspeitos. E agora restava apenas entender o que forçou o homem a cometer um ato tão terrível. E enquanto a cidade esperava o início do processo judicial, moradores se perguntavam uma e a mesma coisa. Que detalhes exatamente desse crime se tornarão conhecidos muito em breve, quando a investigação finalmente revelar todas as cartas? Agora, quando a personalidade do criminoso foi finalmente confirmada e não restaram outros suspeitos, surgiu para todos a questão que sempre surge em casos similares. O que forçou o homem a cometer tal crime? Por que exatamente Emma se tornou vítima? E que caminho o levou a isso? A cidade esperava respostas, e a polícia começou a mergulhar no passado do homem que se encontrou no centro da investigação. O detido se chamava Mark Randall. Ele não era jovem, 42 anos, e durante esse tempo conseguiu acumular uma biografia que não se desejaria a ninguém.
Porém, externamente Mark não se destacava em nada especial. Altura média, aparência comum, traços do rosto nada notáveis. Tal pessoa podia passar na rua e ninguém prestaria atenção nele. Mas por trás dessa aparência externa comum, se escondia uma história completamente diferente, muito mais sombria e alarmante do que poderia parecer à primeira vista. Mark Randall já tinha antecedentes criminais, e não por um crime pequeno. Em seu prontuário pessoal constava: agressão e privação ilegal de liberdade. Por isso ele foi condenado a 15 anos de prisão. E embora Mark tenha saído em liberdade condicional em 2018, seu passado era um fardo pesado que ele constantemente carregava consigo. Parecia que o passado não o libertava, forçando-o a voltar repetidamente aos lados sombrios de sua natureza. Após a libertação, Mark não conseguia encontrar trabalho permanente. De vez em quando se empregava em trabalhos temporários, mas em lugar nenhum ficava por muito tempo. Pessoas que o conheciam superficialmente se referiam a ele como um homem quieto, não inclinado a conflitos. Mas vizinhos que viviam perto de Mark tinham outra opinião. Eles regularmente reclamavam de seu comportamento estranho. Às vezes ele podia ficar dias inteiros sem sair de casa e depois, de repente, começava a se comportar de forma irritável e agressiva, brigando com transeuntes por ninharias. Essas reclamações nunca ultrapassaram os limites da lei, mas já então alarmavam. Vizinhos descreviam como às vezes Mark simplesmente sentava na varanda por horas e olhava para um ponto sem se mover. Às vezes ele saía tarde da noite e voltava cedo de manhã, não explicando suas ações para ninguém. Pessoas que viviam perto sentiam que havia nele algo alarmante e imprevisível, que tornava sua presença desagradável e até assustadora. Mas se para vizinhos seu comportamento parecia estranho, então para especialistas era completamente compreensível. Quando a polícia começou a estudar detalhadamente seu prontuário pessoal, especial atenção atraiu o histórico médico de Mark, compilado durante seu encarceramento. E foi exatamente lá que foram encontradas as respostas que tanto esperavam investigadores e toda Springfield. Nos documentos da prisão estava indicado que Mark Randall nunca manifestou sinais de arrependimento por seu crime passado. Ao contrário, ele sempre se considerou vítima das circunstâncias, uma pessoa injustamente punida, forçada a pagar pelos erros de outros. O retrato psicológico compilado por especialistas o descrevia como uma personalidade extremamente instável, inclinada às explosões súbitas de agressão e comportamento impulsivo. Essa característica coincidia perfeitamente com o comportamento descrito por vizinhos e observado pela polícia no processo de vigilância. Impulsividade e agressão, que ele não conseguia controlar, fizeram dele uma pessoa capaz do mais terrível. E agora, analisando todos os detalhes do caso, investigadores entendiam que o passado de Mark Randall não foi uma casualidade. Foi uma etapa lógica do caminho que o levou àquele dia terrível na rua Brook. Psicólogos foram unânimes de que Mark era uma pessoa com alto grau de perigo social. Seu comportamento não podia ser previsto, e o principal, ele nunca percebia as consequências de seus atos como responsabilidade própria. Ele culpava tudo e todos ao redor, mas nunca reconhecia que suas próprias ações eram a causa dos problemas. Essa característica o tornava não simplesmente um criminoso, mas uma pessoa cujas ações podiam se repetir novamente, se a polícia não o tivesse parado a tempo. O estudo do passado de Mark Randall confirmou definitivamente aquilo que a investigação já suspeitava. O crime não foi uma casualidade. Ele se tornou consequência daquela cadeia de decisões, erros e problemas psicológicos que Mark nunca reconheceu nem tentou resolver. Ele era como refém de seu próprio passado, e agora esse passado o forçou novamente a cometer um ato pelo qual ele teria que responder novamente perante a lei. Porém, a cidade ainda não sabia o principal. Por que exatamente Emma? Por que exatamente ela se tornou vítima de uma pessoa com passado tão pesado e confuso? Para essa pergunta ainda tinha que encontrar resposta. E foi exatamente o motivo que se tornou o último enigma desse caso, que a investigação devia revelar antes que a história terminasse definitivamente. Agora mesmo ficou claro uma coisa: Mark Randall não era um criminoso casual.
Sua biografia apontava diretamente para a inclinação a tais ações. Agora a polícia devia entender o último momento importante. O motivo para que a cidade e a família de Emma recebessem respostas para todas as perguntas e essa história terrível finalmente terminasse com um final justo. A questão de por que exatamente Emma se tornou vítima de Mark Randall permanecia a última e mais importante. Todas as evidências e dados biográficos do criminoso já haviam sido cuidadosamente estudados e coletados. Agora a polícia tinha que forçá-lo mesmo a responder às perguntas que atormentavam moradores de Springfield. Para isso, investigadores decidiram usar confrontação direta para verificar o quanto Randall estava pronto para aguentar a pressão de fatos irrefutáveis. A etapa mais difícil da investigação começava. Interrogatório rígido. O interrogatório de Mark Randall começou na manhã de 10 de outubro de 2020. Numa pequena sala da polícia, mal iluminada, estava silencioso. Paredes cor de marfim, mesa metálica na qual estava uma pasta com materiais do caso, 2 cadeiras. A atmosfera foi especialmente criada para intensificar a pressão sobre o suspeito. Nas portas ficavam mais 2 investigadores prontos para entrar a qualquer segundo se a situação saísse de controle. O investigador começou a conversa calmamente, mas muito concretamente. Mark, você sabe por que está aqui, certo? Randall parecia indiferente, como se essa situação não o tocasse de forma alguma. Não sei, disse ele olhando para o lado. Nada me explicaram. Bem, eu vou explicar para você, continuou o investigador. 8 de outubro, às 14h28, seu carro foi registrado na rua Brook, perto do local onde Emma Harris desapareceu. Pode explicar isso? Randall por um momento silenciou. Seu olhar ligeiramente se moveu, mas a voz permaneceu igualmente indiferente. Eu não estava lá. É algum erro. O investigador olhou atentamente para ele e tirou da pasta uma folha de papel com impressão de dados móveis. Seu telefone estava lá mesmo, na rua Brook, no mesmo horário. Telefone registrado pessoalmente em você. Como explica isso? Agora Randall mostrou pequena irritação, cruzou os braços no peito e se inclinou ligeiramente para trás. Eu perdi o telefone alguns dias atrás. Alguém podia tê-lo encontrado e usado. Eu não tenho relação com isso. O investigador atentamente estudava seu rosto como procurando sinais de mentira. Depois calmamente continuou. Suponhamos. Mas como então você explica que o DNA de Emma Harris foi encontrado em seu carro? E seu DNA foi descoberto na roupa dela? Essas evidências excluem erro. Após essas palavras, na sala se estabeleceu silêncio. Randall parou de se mover. Seu olhar se fixou na mesa. Ele pela primeira vez parecia preocupado. Parecia que tentava encontrar palavras que pudessem justificá-lo, mas não conseguia. O investigador repetiu a pergunta um pouco mais devagar e insistente. Mark, DNA não mente. Esses são fatos científicos. Como explica a presença do DNA dela em seu carro? Randall continuou silencioso, como se na sala não houvesse ninguém além dele. Seus dedos ligeiramente tremeram, e ficou claro que os fatos exerciam sobre ele impacto muito mais forte que palavras. Mas mesmo agora ele não admitia sua culpa. Você tem a possibilidade de explicar tudo. Agora. Esta é sua chance, disse suavemente o investigador, sentindo que o suspeito estava prestes a se quebrar. Mark Randall de repente levantou bruscamente a cabeça e olhou diretamente nos olhos do investigador. Seu olhar era frio e cheio de desafio. Eu já disse. Eu não sei do que vocês falam. Eu não estava lá e eu não conheço essa menina. O investigador novamente abriu a pasta, desta vez colocando na mesa fotografias do local do crime e relatório da perícia de DNA. Este é o relatório do laboratório. DNA sob as unhas dela pertence a você. Isso significa que a menina resistiu. Ela lutou. Você pode continuar negando tudo, mas entende perfeitamente que isso já é inútil. Randall apertou os punhos e desviou os olhos. Sua respiração ficou mais pesada e os ombros se tensionaram. Ele parecia como se pela primeira vez compreendesse a seriedade do que aconteceu.
O investigador novamente pressionou. Por que você a escolheu, Mark? Por que exatamente Emma? Mas Randall continuou silencioso, e seu silêncio se tornava cada vez mais pesado e tenso a cada segundo. O investigador mudou de tática, tentando tirá-lo do equilíbrio. Talvez você a tenha visto antes? Talvez você a observasse por algum tempo? Ela era um alvo fácil, certo? Pequena, sozinha na rua. Parem! Randall o interrompeu, já claramente perdendo o autocontrole. Eu não vou dizer nada. Mas o investigador entendia que devia continuar a pressão. Era o momento da verdade. Então explique ao menos uma coisa. Por que você desligou o telefone imediatamente após ela desaparecer? Por que se escondia? Esse é comportamento de pessoa inocente? Mark levantou bruscamente da cadeira, empurrando-a para trás. 2 investigadores imediatamente entraram na sala, mas o investigador com um gesto mostrou para pararem. Ele olhava diretamente para Randall sem desviar o olhar. Sente-se, Mark. Você já sabe que esse é o fim. Agora é só questão de responder as perguntas ou continuar negando o óbvio. Randall parou por um segundo, depois lentamente se sentou de volta. Em seus olhos apareceu algo parecido com consciência da derrota. Ele levantou a cabeça e pela primeira vez em todo o interrogatório disse com voz firme: Eu vou falar apenas na presença de advogado. Essas palavras soaram clara e distintamente. O interrogatório estava terminado. O investigador suspirou e fechou a pasta. Os investigadores saíram junto com o detido, e na sala novamente se estabeleceu silêncio. Mark Randall não confessou o crime diretamente, mas sua recusa em falar após a apresentação de evidências irrefutáveis foi suficientemente eloquente. Agora a polícia restava apenas se preparar para o tribunal, onde tudo isso seria examinado novamente. Enquanto isso, o principal resultado foi que o acusado se quebrou sob o peso das evidências. Ele não confessou abertamente, mas para todos ficou óbvio que sua resistência foi quebrada. A investigação tinha tudo necessário para seguir adiante. E embora moradores de Springfield ainda não soubessem o que exatamente aconteceu nessa sala, eles entendiam. Respostas para todas as perguntas já estavam muito próximas. O processo judicial devia finalmente revelar motivos do crime e colocar um ponto na história que abalou toda a cidade. Embora o interrogatório de Mark Randall tenha dado à polícia a compreensão de que o acusado sentiu o peso das evidências, sua recusa em admitir culpa deixava a investigação certa indefinição. Estava claro que ele participou do sequestro de Emma Harris, mas sem seu reconhecimento direto, advogados podiam tentar usar lacunas restantes, alegando o caráter casual do crime ou até mesmo inocência. A polícia precisava de algo que não deixasse a defesa nem a menor chance. Evidência absoluta e irrefutável que confirmasse não apenas participação, mas também intenção de Randall. E essa evidência logo foi encontrada. Investigadores decidiram mais uma vez, cuidadosa e metodicamente, estudar todos os dispositivos técnicos confiscados no curso da investigação. Entre eles estava também o telefone de Emma, que anteriormente foi verificado superficialmente, mas agora foi direcionado para a perícia técnica profunda com o objetivo de restaurar quaisquer dados apagados. Especialistas logo fizeram uma descoberta que instantaneamente mudou todo o alinhamento do caso. Na memória do telefone de Emma foi descoberto o rascunho inacabado de segunda mensagem que a menina tentou escrever para sua mãe imediatamente após ser colocada no automóvel do sequestrador. A mensagem soava assim: Carro escuro, passamos pelo depósito. Emma não conseguiu enviá-la, mas mesmo inacabada ela se tornou evidência importantíssima, mostrando direção do movimento do carro e confirmando testemunhos sobre a rota. Mas o principal avanço foram os resultados da perícia do telefone do próprio Randall. Especialistas restauraram consultas de busca que ele cuidadosamente apagava e claramente esperava esconder da polícia. O conteúdo dessas consultas falava por si: horário da escola de Springfield e ruas silenciosas perto do Parque Jefferson. Essas consultas de busca foram feitas exatamente uma semana antes do sequestro de Emma. Agora investigadores receberam confirmação absoluta de que o crime não foi casual ou ato impulsivo, como se podia supor, estudando o perfil psicológico de Mark. Ao contrário, ficou óbvio que ele cuidadosamente planejou cada passo
escolhendo o horário e local apropriados para o sequestro. Na sala onde especialistas técnicos apresentaram esses dados aos investigadores, se estabeleceu silêncio completo. Essas já não eram suposições nem hipóteses. Eram fatos contra os quais era impossível argumentar. Planejamento e intenção foram provados definitivamente. Ninguém mais podia afirmar que o sequestro aconteceu casualmente ou foi resultado de explosão emocional súbita. Cada passo foi pensado antecipadamente e Emma se tornou alvo escolhido conscientemente. Agora a polícia tinha nas mãos aquela evidência irrefutável sobre a qual todos sonhavam desde o início da investigação. O rascunho da mensagem de Emma confirmou a rota do automóvel e consultas no telefone de Randall claramente indicavam planejamento do crime. Isso significava que seria extremamente difícil para a defesa refutar as acusações, e o tribunal não poderia mais duvidar da completa culpabilidade do acusado. A notícia sobre novas evidências rapidamente se espalhou pela cidade, e agora até aqueles poucos que ainda duvidavam da causa de Randall foram forçados a reconhecer o óbvio. Emma não foi vítima casual. Ela não foi escolhida espontaneamente, simplesmente porque se encontrou no horário errado, no lugar errado. Seu sequestro foi ato planejado, cometido por homem que antecipadamente estudou rotas de escolares, cuidadosamente escolheu local e horário e conscientemente trouxe seu sedã escuro para a rua Brook. Foi exatamente isso que se tornou o avanço final e chave da investigação. As evidências agora se dobravam completamente num quadro claro, e a investigação não duvidava mais de nenhum elemento dessa história. Mark Randall podia silenciar quanto quisesse, mas contra tais fatos até o silêncio mais obstinado era impotente. O próximo passo devia ser o processo judicial, onde a polícia ia apresentar todas as evidências encontradas. Foi exatamente lá que a cidade finalmente ouviria todos os detalhes dessa história terrível e, finalmente, entenderia o que movia o homem que tão cuidadosa e friamente planejou o crime. Mas já agora ninguém duvidava do resultado do tribunal. Todas as evidências eram convincentes demais para que a defesa tivesse ao menos a menor chance de justificar o acusado. Porém, restava a última, mais importante pergunta que devia soar no tribunal. O que concretamente forçou Randall a escolher exatamente Emma? Que razões o moviam quando ele começou a planejar esse sequestro? A resposta para essa pergunta devia se tornar o último capítulo dessa história. Capítulo que devia dar à cidade respostas finais e colocar ponto definitivo no caso que mudou a vida de tantas pessoas. Quando todas as evidências se encontraram na mesa, Mark Randall tinha a última chance. Reconhecer culpa e possivelmente receber ao menos alguma indulgência do tribunal. Porém, na audiência preliminar, seu advogado de repente declarou: "Meu cliente não reconhece sua culpa." A defesa escolheu estratégia extremamente arriscada. O advogado afirmava que o automóvel de Randall foi supostamente emprestado a alguma terceira pessoa, sobre cujas intenções o acusado nada sabia. O nome dessa pessoa não era chamado. Nenhum detalhe foi fornecido. O promotor imediatamente reagiu, solicitando ao tribunal que fornecessem quaisquer provas da existência dessa misteriosa terceira pessoa. Na sala se estabeleceu silêncio tenso. O juiz esperava, a defesa silenciava. O promotor confiantemente continuou. A investigação estudou detalhadamente a vida do acusado. Nos últimos meses, ele não tem registrado nenhum único contato social que pudesse confirmar sua versão. O juiz acenou, confirmando o óbvio. A versão da defesa era completamente insustentável. Ficou claro que Randall ia até o fim manter história absurda e já desmascarada. Agora o caso definitivamente passou ao tribunal e a única pergunta restante era que sentença o juiz pronunciaria tendo diante de si toda essa pilha de evidências irrefutáveis. Ao tribunal e moradores de Springfield cabia ver reconstrução completa dos eventos daquele dia, restaurada pela investigação até os mínimos detalhes. Mark Randall antecipadamente estudou o horário da escola e ruas silenciosas perto do Parque Jefferson. Ele escolheu horário e local, 8 de outubro, aproximadamente 14 horas e 25 minutos. Às 14 horas e 28 minutos, seu automóvel parou na rua Brook, onde caminhava Emma Harris, voltando para casa com um novo coelho.
Randall rapidamente saiu, com força colocou a menina no porta-malas e se sentou de volta ao volante. Emma conseguiu enviar mensagem desesperada para a mãe. Mãe, me ajuda! Me colocaram no porta-malas. Às 14h30, Randall desligou seu telefone e se dirigiu na direção da zona industrial abandonada, onde depois a polícia descobriu seu automóvel. Todas as marcas de tempo, dados de câmeras, sinais móveis e resultados de perícias de DNA coincidiam perfeitamente entre si, não deixando dúvidas na exatidão da reconstrução. Agora o quadro se tornou claro e completo. Próximo passo: decisão do tribunal que devia fechar esse capítulo terrível na história de Springfield. Toda a cidade parou na expectativa da decisão do tribunal. Apesar da obviedade das evidências, a intriga se mantinha. Que exatamente punição receberia Mark Randall? O tribunal começou 20 de janeiro de 2021. Foram ouvidos depoimentos de Emma Harris, em regime fechado, sua mãe, oficiais de polícia, voluntário que encontrou o carro e especialistas criminalistas. A defesa não chamou nenhuma testemunha, permanecendo com sua versão insustentável. E então, 10 de fevereiro de 2021, o tribunal do júri unanimemente reconheceu Mark Randall culpado por todos os pontos da acusação. O juiz, estudando materiais e considerando a gravidade do crime, pronunciou sentença final: prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Agora a cidade podia suspirar. A justiça foi restaurada, mas restou última pergunta: o que aconteceu com a própria Emma após o pesadelo vivido? A polícia depois enfatizou em seu relatório: rapidez da reação de Emma Harris e sua mensagem para a mãe permitiu encurtar tempo de buscas e prevenir tragédia posterior. A família Harris, logo após o tribunal, decidiu deixar Springfield, começando nova vida longe dessas lembranças terríveis. A história de Emma terminou bem,